Existe um movimento silencioso dentro de cada um de nós. Mas muitas pessoas não têm consciência deste movimento interno. Este movimento silencioso, ele impede o sucesso. E não é por falta de capacidade, não é isso. Muitas vezes é por lealdade. Lealdade à dor, lealdade ao passado, lealdade à morte daqueles que se foram por algum motivo dentro do destino de cada um. Nós vamos olhar para isso hoje. No texto de Bert Helling, seguindo a leitura do livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Nós estamos num capítulo que Bert fala sobre preconceitos da consciência. Talvez a grande questão não seja você se perguntar por que não dá certo? Por que as minhas coisas não dão certo? Mas talvez seja mais profundo você se perguntar com quem ou com o que eu ainda estou comprometido por amor. Anote isso aí para você. Com quem ou com o que eu ainda estou comprometido por amor? Com esta pergunta, talvez você abra um espaço mais verdadeiro dentro de você, para que você possa alcançar a ligação. Para quem assistiu a live de ontem, eu coloquei uma linha que mostra quando eu sou uma continuidade, porque todos nós somos continuidade. Pega a live de ontem e completa com isso que eu estou falando aqui, para que você possa elaborar melhor esta pergunta que pode nos ajudar muito a pegar o fio da meada. Vamos continuar, nós estamos lá na página 55 e o título é O Passo Decisivo. Então aqui Bert, ele vai trazer um exemplo de um caso que ele atendeu num grupo terapêutico de constelação familiar em Hong Kong. E aqui ele traz o exemplo. Talvez para quem nunca esteve num grupo de constelação, fica estranho compreender do que ele está falando. Se por um acaso você tiver essa dúvida, você nunca esteve num grupo de constelação, me chame no direct ou pega o meu WhatsApp na bio aqui do meu perfil do Instagram e que eu posso te ajudar a compreender melhor o que é este processo de uma constelação familiar. Então vamos lá. Em Hong Kong, uma mulher posicionou uma representante para sua empresa e, em frente a ela, uma representante para si mesmo. A representante da empresa olhava para o chão, o que indicava que estava olhando para uma pessoa morta, alguém que estaria ali, deitado no chão. Quando coloquei uma representante para a pessoa morta,
deitada de costas em frente à empresa. Esta se dirigiu a ela e se ajoelhou em sua frente, ou seja, a empresa se dirigiu a ela, ficou de joelhos ali em sua frente. A representante da mulher também se sentiu atraída em direção a essa pessoa morta. Ajoelhou-se igualmente a empresa à frente. Então ficaram a empresa e a dona da empresa ajoelhadas ali, junto com aquela pessoa morta. Era evidente que nem a empresa, nem essa mulher tinham perspectivas de sucesso. Ambas sentiam-se atraídas pela pessoa morta. Então, neste exato momento, Bert Helling interrompeu a constelação. Essa pausa, ela é importante aqui para nós. Eu quero explicar para vocês isso que Bert fez. E aqui é de extrema importância ter esta clareza do trabalho fantástico, humilde de Bert Helling. Bert Helling não interferia. Bert Helling e a Sophie, né, que ainda está viva e que segue o trabalho do Bert de uma maneira muito bonita, muito séria, firme, muito direcionada. A constelação familiar, ela não é terapia. A constelação familiar, ela abre uma informação. Por isso que para mim chega bem esta metáfora para o entendimento que é a constelação familiar é um ultrassom dentro da área médica. Então, se o médico ele suspeita de algo, ele te pede um ultrassom. O ultrassom não é o tratamento. O ultrassom, ele até traz um alívio. Por quê? Porque você tem clareza do que é. Você vê aquilo que está acontecendo, você recebe um diagnóstico, por pior que seja o diagnóstico, te dá um alívio. Por quê? Porque agora você vê o que está acontecendo. Você está na direção certa. Vamos imaginar que talvez esta mulher, com a dificuldade dela, ela acredita que a empresa está ruim das pernas e ela decide contratar marketing, ela decide mudar as estratégias e ela só vai se desgastar ainda mais, porque tem algo maior acontecendo que precisa ser visto. E este algo maior é o vínculo que sustenta a falência, aquela condição, aquele resultado. Vamos olhar aqui, vamos dar sequência. O que Bert fez com isso? A empresa e a mulher se movimentavam dentro dos limites da consciência e não se via uma solução na direção do sucesso.
nem para a mulher, nem para a empresa. Então, Bert pergunta para a mulher: quem seria a pessoa morta? Mostrou-se que representava uma criança abortada. Nessa constelação, nós nos movimentávamos totalmente na esfera da consciência e na esfera da culpa e expiação. Dentro da esfera da consciência não existia uma saída nem para a mulher, nem para a sua empresa. Ambas queriam ir para uma morta, o que no final significa que ambas, mulher e empresa, também queriam morrer. Aqui se mostrou que uma empresa possui uma alma e se comporta e precisa se comportar como uma pessoa. Então, Bert mudou os níveis. Conduzir a mulher além dos limites da sua consciência, no nível do espírito. O que isso significa? Abri um parêntese aqui para você que está chegando aqui na leitura pela primeira vez. Hoje, esta live de hoje é a live de número 15. Pegue a live anterior e a outra, né? Tá tudo bonitinho aqui, explicado com a capinha. Parte 1, parte 2, parte 3, até a 14. Você também pode assistir lá no meu canal do YouTube. Roni, R-O-N-I, 45666. Aproveita e se inscreva lá no meu canal do YouTube. Por que eu estou te dando essa sugestão? Porque quando você vê eu lendo aqui, nível de consciência, nível do espírito, você talvez possa confundir com questões religiosas, você pode não compreender muito bem do que eu estou falando ou ter a sua própria interpretação, lembrando que este capítulo é sobre preconceito. Então talvez você vai trazer o seu preconceito e você não vai compreender o que dentro de um conceito científico falamos sobre corpo, mente e espírito. Algo maior nos move. Então pega as lives anteriores para você compreender melhor do que estamos falando aqui. Então, Bert, ele faz com que a mulher se levante e pede que a representante dessa mulher morta se deite novamente em sua frente. Então, Bert volta às pessoas e aqui ele vai trazer uma outra consciência. Ele pede para a pessoa deitar e ele pede para que a pessoa que está ali deitada, aliás, ele pede para a representante da mulher que estava ali junto com a pessoa morta. Então ele pede para a mulher que olhasse para além dessa pessoa morta. Aquilo que moveu aquela pessoa morta. Para uma luz distante e que desse um passo por cima da pessoa morta, sem baixar a vista em direção a ela, tão logo sentisse a força dentro de si para isso.
Então ele orienta essa mulher que ela fique com ela e ela mire uma luz e ela vai em direção dessa luz, passando por cima da pessoa que está deitada no chão. Depois de certo tempo, ela foi capaz de dar esse passo. Ainda deu mais alguns passos para frente. E, de repente, sentiu-se cheia de força. Havia saído da esfera de sua consciência e estava disposta a servir a empresa com a sua vida. A servir a vida com sucesso. No final, perguntei ainda à representante da pessoa morta como ela estava. E a pessoa disse que se sentia aliviada e em paz. Bert vai trazer agora alguns conceitos. O primeiro deles, ele coloca entre aspas como título: Eu em seu lugar. Há aqui ainda outro preconceito da consciência que bloqueia o sucesso, levando ao fracasso. Em nossa família de origem e em todos os outros grupos, ainda atua um segundo nível de consciência. Entretanto, geralmente inconsciente em nossa cultura. Essa consciência remete cada um ao seu próprio lugar, correspondente à sequência do pertencimento a esse grupo. Essa lei exige que os que vieram depois reconheçam que aqueles que já pertenceram a esse grupo antes deles têm precedência. E que ninguém que veio depois pode assumir uma responsabilidade pelos seus antecessores. No sentido de querer salvá-los, de querer assumir o destino deles e, como última consequência, de querer morrer em seu lugar. Por exemplo, os filhos dizem à sua mãe quando veem que ela quer ir ou morrer: eu em seu lugar. Respira. Também estou falando para mim porque eu acabei de me conectar com uma parte de mim agora. É interessante porque cada vez que revisitamos um lugar de dor sem programação nenhuma, lá vemos uma pontinha daquela ferida. Eu acabei de me conectar aqui com uma relação difícil que existia entre mim e a minha mamãe. Lá na minha fase de criança, tinha uma frase que a minha mãe, ela costumava usar nos momentos de fúria dela, nos momentos de loucura, né, dentro do contexto dela. Um contexto que hoje eu, com a minha maturidade, com o meu conhecimento,
eu já consigo me colocar no lugar dela sem nenhum julgamento. Eu acredito que eu faria algo exatamente como ela, ou talvez até pior, não sei. Eu compreendo ela hoje e eu queria que vocês também pudessem entrar dentro deste lugar. Se vocês em algum momento têm algo contra o comportamento da mamãe de vocês. A minha mãe, ela usava uma frase que era assim: eu vou embora, eu vou pegar uma estrada e nunca mais vocês vão me ver. Eu não aguento mais, né? E às vezes ela entrava, né, no estado deprimente ali daquela vida que ela tinha, de muita dificuldade. Mas o que eu quero trazer para vocês é que para uma criança, nesse ambiente, e ela não era qualquer pessoa ali falando, é a mãe. É o tudo para aquela criança. Então é natural que essa criança, dentro de si, ela pudesse fazer essa aliança com a dor da mãe, dizendo: eu em seu lugar, eu vou por você, mamãe. Então eu vou convidar vocês, talvez vocês também possam, né? Eu quero que vocês tirem a atenção aqui de mim e entrem em contato com algo que você guarda dentro de você. Leva você lá para a sua experiência de infância, talvez no seu inconsciente atuante, né? Porque inconsciente não significa que não atua dentro. Respira. Talvez essa frase também ecoa aí dentro de você. Eu no seu lugar, mamãe. Talvez você se conecta com alguma cena. E você se afasta um pouco dessa cena para você perceber qual é a solução dentro disso. Bert diz o seguinte: dizem isso toda criança em seu íntimo. É algo amplamente inconsciente, contudo, com todas as consequências. A criança diz isso por amor, em sintonia com aquela consciência que sentimos como culpa e inocência. Em algum nível, a criança também acredita que ela faz parte do sofrimento daquela mãe. E ao fazê-lo, sente-se bem e grande. Quando a criança, traduzindo, né? Quando a criança ela toma essa dor para si, ela se sente grande. Ela se sente bem, porque ela fala: eu por você, mamãe. E ali ela se abandona. E ali ela deixa de lado aquilo que ela veio para ser e ela assume. Olha, fico toda arrepiada. Quantas vezes eu já revisitei este lugar. Aqui eu também quero trazer para vocês, né? Vocês percebem nitidamente, realmente eu estou muito tocada. De verdade. Talvez até seja bom para desmistificar a ideia de que uma dor, ela é eliminada, né? O passado, ele não é eliminado. Nós aprendemos
com a dor e sabemos de onde vem a dor. Nunca passe por cima da sua dor, para que você sempre se trate com muito amor, carinho e respeito. Olha o que ele diz. Quando a criança ela se sente bem e ela se sente grande por ela ter feito um contrato, eu no seu lugar, sobretudo, sente que com isso adquire um direito maior de pertencimento a essa família, mesmo que seja com sua própria morte. Esse movimento da consciência os impulsiona à morte. Eu também já revisitei esse lugar quando eu me vi no hospital do câncer. Às vezes, a morte, ela nos traz a vida. É fácil imaginar o que acontece com eles em sua profissão ou empresa, se é que conseguem chegar a esse ponto. Via de regra, renunciam antes de alcançar algo e se juntam ao grande grupo dos inúteis, esperando se acabar com eles, se acabar felizes com eles. Pois a crença na promessa de sua consciência de que terão um direito especial de pertencer ao seu grupo tem precedência em sua alma perante qualquer outro sucesso. Encontramos nas tragédias esse comportamento e a prioridade de pertencer ao seu próprio grupo, mesmo a preço da sua própria vida. O herói que morre assume algo por aqueles que vieram antes dele. Coloca-se numa posição superior à deles. Sente amor por eles. Sente-se maior. E assim fracassa. A lei da hierarquia, que diz que nenhum membro posterior pode se elevar acima de um anterior e assumir algo por ele, é inflexível. É uma lei divina. Burlar essa lei é você assinar o fracasso. Respeitá-la é uma lei básica para o sucesso. Desrespeitá-la, frequentemente por não ser nem conhecida, leva ao insucesso e à perda em muitas empresas. E aqui ele vai trazer um exemplo. E este exemplo é: eu sigo você. Então ele vai trazer um outro exemplo de atendimento. Um jovem de 14 anos não queria mais aprender nada na escola. Tinha se proposto a ser um fracassado. Numa constelação, estava com sua professora em frente à sua mãe e seu pai. Foi uma constelação com pessoas reais, então era uma constelação em grupo. Quando eu o vi, notei sua tristeza e lhe disse: você está triste. Imediatamente as lágrimas rolaram pelo seu rosto. E da sua mãe também. Gente, eu fico toda arrepiada, né? Porque é tão lindo. Bert, ele ao falar com aquele jovem de 14 anos, você está triste? E ele chora.
porque ali a alma se sente vista. Então Bert conduziu a mulher além dos limites de sua consciência. Peraí. Desculpa, a página, né, virou. Vicky estava chorando as lágrimas da mãe. Ela é que tinha motivos para chorar. A mãe tinha uma irmã gêmea que havia morrido logo após o nascimento. Coloquei uma representante para essa irmã gêmea, um pouco afastada, olhando para fora, pois ela havia partido. Então coloquei a mãe atrás da irmã gêmea e perguntei-lhe como estava. Ela disse: aqui me sinto bem. No fundo estava dizendo à sua irmã gêmea: eu sigo você. Isso é outro movimento da consciência que afasta da vida e do sucesso. Também nela se mostrou que o pertencimento a uma pessoa querida tem precedência à própria vida. Portanto, esse movimento vai além da vida. Para a mãe deste garoto de 14 anos, esse movimento não ia somente até esse ponto. Ela tinha um filho. Ao perceber em sua alma o movimento de sua mãe em direção à morte, ele dizia dentro de si: mamãe, eu vou no seu lugar. Então, nesse momento, para poder mostrar o que estava acontecendo, Bert colocou o filho atrás da irmã gêmea de sua mãe e perguntei-lhe o que ele sentia. E ele disse: aqui sim eu me sinto bem. Quando perguntei à mãe como estava ao ver o filho atrás de sua irmã gêmea, a mãe diz: eu me sinto melhor assim. Então, o que este exemplo traz à luz em relação àqueles que fracassam profissionalmente? Eles estão dizendo: eu em seu lugar. O fracasso do filho é um movimento da consciência que segue o pré-conceito, abre aspas. Por meio do meu fracasso, eu pertenço a essa dor que existia quando eu cheguei. Pertenço a uma pessoa querida, no caso, a irmã gêmea da mãe que morreu. E desta maneira, o fracasso dele simboliza ou representa, né, a presença dessa irmã que se foi. É como se representasse a dor dela. Contudo, aqui, no caso da mãe desse jovem, a ânsia de seguir a querida irmã gêmea na morte vibrava o mesmo movimento da consciência. Se eu morrer, também pertenço, voltarei a ser uma como ela. Por trás disso também estará a ideia de que estes mortos estarão igualmente melhor se nos unirmos a eles na morte. A morte deles é negada nesse movimento, como se sua vida seguisse depois da morte. Então, qual seria uma boa solução? A boa solução é quando a mãe inclui
a irmã gêmea na família, ao invés de se unir a ela na morte. Por isso coloquei a gêmea morta nessa constelação ao lado da mãe, e de repente todos ficaram felizes. Então pedi à mãe para olhar para o filho e dizer: agora eu fico. E fico feliz se você também ficar. O filho ficou todo radiante, nada mais bloqueava o seu sucesso. A solução aqui resultou de um movimento da consciência, invertendo o movimento original que conduzia à morte. Todos puderam permanecer vivos, porque agora a dor foi relembrada e algo ali teve a sua representação dentro da mãe. Agora ele traz um outro exemplo. Eu aqui, você lá. E ele começa com uma pergunta. O que se passa com uma criança que está emaranhada, misturada, no movimento eu em seu lugar? Percebe esse movimento da consciência, muitas vezes sem ajuda exterior, mas sabe como se liberar disso? Como uma criança assim pode se liberar do emaranhamento para outro destino e se tornar uma vencedora? Então, o que acontece com aqueles para os quais, dentro da consciência, não existe nenhuma saída, porque aqueles pelos quais querem ser infelizes, doentes e morrer, não podem ser detidos no seu caminho? Qual seria a solução para eles? Eles renunciam ao pertencimento a essa pessoa e a esse grupo. Fogem ao preconceito da consciência e se tornam independentes dele. Tornam-se independentes e simultaneamente solitários. Alguns tentam, enquanto dizem a essa pessoa internamente: mesmo que você vá, eu fico. Então a pergunta é: ficam com isso realmente livres? Será realmente uma despedida real? Ou uma despedida com sofrimento e tristeza? Será que realmente eles conseguem isso? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. O que Beth está dizendo é que não é possível se liberar com força, se liberar com o caminho do sucesso, que é o que a gente está vendo aqui, para que você possa prosperar, ganhar seu dinheiro, a sua empresa ter sucesso e você realmente ser livre e alçar voos. Se você romper, a questão é que quando a consciência ela ainda está atrelada à consciência do sofrimento, você se torna um solitário infeliz. Então essa liberdade ela é pesada e não uma liberdade leve. Por isso que ele está dizendo que mesmo que você vá, eu fico. Então existe é quase que, sabe aquelas viúvas
que coloca, né, o seu véu preto, elas ficam, elas cuidam da família que ficou, elas têm um lugar na sociedade, mas conectado àquele que foi. Então o que Bert diz é que num nível espiritual conseguem uma despedida total e leve, mas no campo, ou seja, aqui na relação, isso costuma ainda ser muito pesado e difícil. Em um movimento criativo que diz a cada momento, veja, eu faço tudo de novo. Ela faz tudo de novo para todos, para nós e para aqueles que querem partir e até deve partir. A frase interna por meio da qual conseguimos essa despedida é: eu fico aqui e você fica daí. Gente, para quem assistiu a live de ontem, eu vou até fazer aqui rapidinho, para nós já finalizarmos, que eu fiz, né, aquele desenho da continuidade. Pega a live de ontem que vocês vão ver o desenho. Então, aqui, o que Bert está dizendo é que quando a pessoa e a empresa, elas tomam ciência disso, né? Quem está chegando agora, pega a live do início, que teve o exemplo da empresa que estava falindo em honra a alguém dentro de um sistema familiar, né? Então, aqui, eu preciso com muita clareza perceber que algo aqui precisa findar-se. E daqui eu posso dizer, eu fico aqui, você aí. Entende que aqui eu posso reconhecer para poder seguir. Então, eu me viro para cá e sigo. Entendem? Olá, fiquem aqui. Eu estou fazendo a leitura de um livro, tá? Já estou finalizando, inclusive. Então, eu fico aqui, você lá. Essa frase vem de um profundo respeito pelo destino deles e também do nosso. Quando você consegue fazer isso, você tem um profundo respeito por aquilo que se foi, mas você também tem um respeito por si mesmo. Aqui, inclusive, eu poderia dizer que é onde mora a autoestima. Gente, vocês estão percebendo por que autoestima? Eu aqui. Então, a autoestima, ela só nasce a partir disso. Por isso que a autoestima não se resolve passando batom, cortando o cabelo, fazendo uma plástica, né? E se você dá um up no seu visual, claro que é legal, né? A autoestima não é você olhar no espelho e dizer, eu me amo, eu me adoro, agora eu passei a me amar, né? A autoestima é muito mais do que isso. É algo muito profundo. Para finalizarmos, a frase interna por meio da qual conseguimos essa despedida é: eu aqui, você lá. Então Bert faz uma pergunta: para onde vai esse respeito?
Ele se dirige a este espírito criativo, ou seja, espírito criativo é a vida, a grande alma, ou você pode chamar de Deus, você pode chamar de o Criador, essa força maior que você pode dizer, esse mundo de meu Deus, percebem? Então, nesse momento, este respeito com a própria vida, quando conseguimos essa devoção, nosso respeito pelo próprio destino e também um respeito ao destino dos outros. Entendem? Gente, olha só, deixa eu só dar uma atençãozinha aqui, porque aqui eu já finalizei a leitura do livro de Bert Helling. Aliás, eu já leio vários livros aqui, né? Há mais de 4 anos que eu estou aqui no Instagram todos os dias às 5 horas da manhã, né? Quem tá chegando agora, então sejam bem-vindos. E todas as lives, elas ficam gravadas aqui no meu canal e também lá no canal do YouTube, tá? Então, todos os dias às 5 horas da manhã, eu estou aqui ao vivo. Podem vir para cá e assim acompanhar as leituras, mandar algum direct, caso você queira fazer alguma pergunta. A leitura do livro de hoje, que eu estou lendo, é a live de número 15. E já tem 14 lives deste livro aí gravado. É só você entrar no meu perfil, dar uma olhadinha que você vai encontrar tudo aí gravado, tá? Amanhã nós continuamos às 5 horas da manhã e entraremos no capítulo O que é o centro? Centrados. Beijos, até amanhã de manhã. Assista a live, eu vou deixar agora ela aqui gravada. Pega ela por inteiro. Amanhã continuamos.